Olá, hoje é o dia 21 de agosto e a nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, então, começa a sua exortação exortando o povo a receber a transformação, a metamorfose do Senhor, da parte do Senhor, na inteligência, na mente, para que esses irmãos possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós encontramos também em outras versões a palavra discernir, que possamos discernir a vontade de Deus. Essa exortação está seguindo muitos capítulos dessa carta que nos conta exatamente como o Evangelho de Deus proclama uma mensagem de transformação para a vida do homem. Ele não está dizendo aqui nesse versículo como que nós somos transformados, mas ele já disse, na verdade. Essa transformação é necessária porque nós somos seres que experimentaram o que nós chamamos de queda, e cada parte do ser humano foi tocado por esta queda. Você não precisa ser um teólogo para perceber que o ser humano foi tocado por isso que nós chamamos de queda. A gente perdeu a nossa posição que era interessante, que era boa, e nós estamos vivendo num mundo que continua caindo cada vez mais. As notícias nos mostram, mas mesmo a nossa forma de falar, de nos expressar, de ofender as pessoas, julgar as pessoas, demonstra que nós somos tocados por essa queda, essa perda da posição que nós tínhamos, que nós deveríamos ter diante de Deus. A queda provoca em nós o que provoca uma doença, um vírus, que não só fica numa célula, mas que contamina todo o corpo e é capaz de matá-lo. Você está observando isso com essa contaminação que tem acontecido, a pandemia que tem acontecido no mundo todo. Uma partícula tão minúscula, invisível, é capaz de destruir um corpo inteiro. Assim são os efeitos da queda na vida do homem. Então Deus nos salva dessa queda e nos transforma à imagem de seu Filho. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para você conseguir discernir, entender o que é a vontade de Deus e poder segui-la, seguir esta vontade, obedecer a esta vontade, você precisa ter sua mente completamente transformada, porque a vontade de Deus se discerne de forma espiritual. Ou seja, um espírito renovado pode entender a vontade de Deus, porque ele é renovado pelo próprio Espírito de Deus. Do contrário, ele não tem como entender. Como você pode explicar uma espiritualidade baseada na vida eterna, no amor eterno de Deus, a alguém que vive constantemente na queda, que vive dessa queda, que vive dessa posição nova e abominável na qual o homem se encontra quando ele vive sem o Espírito de Deus? É impossível, não tem como ele discernir. Segundo aos Coríntios também, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criação é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Estamos falando aqui da nova criação, ou então da nova criatura. Um homem completamente transformado, completamente metamorfoseado pelo Espírito de Deus. A mente deste homem que estava morta, o espírito que estava morto, foi renovado pelo Senhor e continua sendo transformado pelo Espírito Santo. Então, esse homem é chamado por Paulo aqui de nova criatura, nova criação. Ou seja, alguém completamente novo. É por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele diz em João capítulo 3, ele diz Nicodemos era um religioso, um fariseu. Ele diz: Nicodemos, se você não nascer do alto, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer do alto foi traduzido em português como nascer de novo.
Mas o que Jesus estava dizendo era isso, nascer do alto, ou seja, nascer de Deus. Se alguém não é nascido de Deus, não tem como entrar no reino de Deus. Porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Só um espírito, uma inteligência completamente transformada pelo Espírito de Deus pode entender a vontade de Deus e pode entrar no reino de Deus. Do contrário, não é possível. E Efésios capítulo 4, verso 20, um verso muitas vezes mal traduzido, diz o seguinte: mas vós não aprendestes assim Cristo. E nessa versão do Almeida eles colocaram a Cristo. Há outras versões que dizem como viver como Cristo. Na verdade, não é o que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que nós temos que aprender Cristo. Não funciona muito na sua língua, né? Aprender Cristo. Não é aprender de Cristo, mas aprender Cristo Ele mesmo. É algo extremamente importante no cristianismo, mas que é extremamente também ignorado. As pessoas não sabem disso. Nós não temos que aprender somente as palavras que o Cristo fala, mas nós aprendemos a própria pessoa de Cristo. Cristo em vós, diz Colossenses, esperança da glória. É Cristo em nós. É por isso que Paulo está dizendo aqui, vós não aprendeste assim, ele estava falando de uma forma não segundo a vontade de Deus de andar, que vocês aprenderam Cristo. Por isso que Jesus está falando em João capítulo 6, que nós temos que comer dele. O próprio Cristo se torna a nossa comida. Coisa importante. Titos 3:5 diz o seguinte: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Lembre-se que no início do capítulo 12, Paulo fala que o fato de pensarmos nas misericórdias de Deus vai nos ajudar a oferecer o nosso corpo e deixar a nossa mente ser transformada pelo Espírito de Deus. Não pelas obras da justiça do homem que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa transformação é uma renovação do Espírito Santo em nós. Aí, então, nós vamos poder entender perfeitamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não a vontade de Deus que você quer saber para você receber algum presente, fazer aquilo que você quer fazer. É a vontade eterna de Deus que Deus está te ordenando de obedecer. Não é uma opção. Na Bíblia, isso não é uma opção. Ser discípulo de Jesus não é uma opção. Seguir a Cristo não é uma opção, é uma ordem. Se você pertence ao Senhor, Ele te ordena, seja transformado. Deus te abençoe.